Jesus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade, alegria em poder estarmos mais um dia juntos para bendizer aquele que é vivo, é fiel, é poderoso, é justo, o Deus que mudou a nossa história, que nos trouxe a salvação, o perdão, a paz, aquele que virá nos buscar para estarmos com Ele nos céus. Louvamos a Deus por esse dia importante, onde tivemos pela manhã uma boa escola proveitosa, grande aprendizado, e eu convido você que ainda não está participando, coloque no seu costume estar na escola bíblica, pois é um grande ensino da palavra de Deus. Estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno. Lições maravilhosas a qual aprendemos e acrescentando a nossa fé em Jesus Cristo. Tivemos à tarde trabalho ali em Lagedinho, muito bom trabalho, graças a Deus os irmãos dali também já estão conosco, que Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. E também hoje à tarde teve também um trabalho lá em Ouro Verde, o presbítero Milton, lá nas casas populares. Isso é bom, irmãos, isso é maravilhoso, é a marcha da igreja, é a igreja semeando a boa semente de Cristo na face da terra. Bom seria que nos domingos à tarde todos nós fizéssemos um trabalho desse, bênção de Deus. Mas Jesus, Ele vai colocando em cada coração, em cada vida o desejo, e com certeza Deus tem algo bom e especial para o seu povo. Meus irmãos, vamos louvar a Jesus. Hino de número 243. Vamos louvar a Cristo Jesus neste momento. Mais um dia com a participação da mocidade, assim como os demais departamentos. A mocidade está aí com todo vapor, trabalhando, fazendo para acontecer o melhor para Cristo, e que Deus possa abençoar a vida dos nossos jovens e adolescentes, revestir cada um de força e ânimo, no nome do Senhor Jesus. 243. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isso, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos zelasse, para ouvir o que nos foi dado. Servos em todo mundo, abençoa o nosso e da vida
aos cordeirinhos, a família. A bênção de Deus está sobre a tua casa, a tua família. E no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, adore a Ele. Aleluia! O louvor é para Ele, tudo é dele. Aleluia! Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, glória no meu coração, eu dou. Aleluia! Pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor que confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, quero ouvir você cantando. Aleluia! Eu dou glória a Deus, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. É bonito para encerrar, Senhor. Aleluia! Te amamos, Jesus. Te amamos, meu mestre. Pois Ele me deu salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Engrandecido é o Senhor Jesus eternamente. Queridos irmãos, nesta noite queremos passar a direção do trabalho ao diácono Isaac, ele que prosseguirá com as oportunidades nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite saúdo a todos com a paz do Senhor. É bom estarmos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus, na casa do nosso Pai, qual Ele nos tem dado esta boa oportunidade, este segundo culto temático pelo mês dos jovens, e nós nos alegramos, louvamos ao nosso Deus, que Ele tem se feito presente em nosso meio, e hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de adorarmos e bendizer ao nome dEle. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47.
Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Ezequiel 47, versículo de número 3. Aleluia, Jesus. Deus fiel e justo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler para ganharmos tempo. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida, ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se poderia passar. E ele disse-me: Filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Versículo de número 12, a palavra nos diz assim: E junto ao rio, sobre a ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque as suas águas saíram do santuário. E o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais esta boa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui na tua casa, na tua presença. Que nesta noite nós possamos te adorar, te entregar o nosso melhor, mostrar para o Senhor que o Senhor merece muito mais do que aquilo que já fazemos pelo Senhor, pela tua obra. Deus, vem continuar conosco na direção deste trabalho, vem continuar falando, Deus, com a vida de cada um do teu povo aqui nesta noite. Usa a vida dos jovens, aqueles que terão a oportunidade para falar, para cantar, para exaltar o teu nome. Nós queremos, Jesus, nesta noite te entregar o nosso melhor e mergulhar em águas mais profundas para sentir a tua presença e sairmos de lá transformados. Deus, fica conosco. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando e exaltando ao nome desse Deus que é fiel e que é poderoso. Iremos ouvir alguns jovens com a oportunidade. O irmão Edmar com a oportunidade nesta noite. Logo após, nós vamos ouvir o nosso irmão Kaique e na sequência a irmã Michele, enquanto nós continuamos adorando e bendizendo ao nome do nosso Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria aqui de ler 2 versículos no livro de Romanos, no capítulo número 3, o verso 24 e 25, que diz o seguinte: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão Kaique com a oportunidade. Logo após, a irmã Michele louva ao Senhor.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos permitiu. Para hoje nós estamos aqui em mais um culto com jovens, para juntos nós adorarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Para a meditação da igreja, eu vou deixar aqui em Salmo verso 12 e 13, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Meus irmãos, o salmista ele vem nos trazer uma breve comparação entre o cedro no Líbano e a palmeira. Eu, para pesquisar, o cedro no Líbano, no seu primeiro ano, ele cresce 10 centímetros para cima. Mas enquanto ele cresce 10 centímetros para cima, ele também está crescendo 1,5 metro para baixo. Então, a palavra do Senhor ele vem nos dizer que, ao invés de nós queremos crescer primeiro para cima, nós devemos crescer primeiro para baixo. Porque não adianta nós queremos crescer para cima, que quando vier alguma tempestade, nós ia querer desistir. Mas também o Senhor vem nos comparar com uma palmeira. A palmeira pode vir ventos, pode vir tempestade, ela pode balançar para um lado, pode balançar para o outro, mas devido às suas fortes raízes fortificadas, ela permanece firme e forte. E assim é nossas vidas, meus irmãos. Às vezes nós devemos ser firmes como a palmeira. Nós devemos ter nossas raízes fortificadas para quando vir ventos, quando vir tempestade, nós permanecer firmes na presença do Senhor. E eu pergunto para a amada igreja, o que são raízes fortificadas? Raízes fortificadas é a palavra do Senhor. É você se entregar a Jesus, é falar: Senhor, eu estou disposto a se entregar por você. Assim como Ele se entregou na cruz do Calvário para nós, assim nós devemos se entregar para Ele. E assim, meus irmãos, eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Michele com a oportunidade nesta noite. Na sequência, Crescendo com Cristo também já louva ao Senhor. Adorar quando a gente se sente alguém. Sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem, mas não é tão fácil cantar. Eu sei, não é fácil adorar quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver. Um
permaneça sendo um adorador de verdade. Vamos ouvir Crescendo com Cristo, com a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus, logo após, queremos ouvir também o nosso irmão Mateus com a oportunidade. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim! Pode entrar! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Tim-dom, tim-dom, tim-dom. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Tim-dom. Tem alguém morando aí nessa casa. É Jesus quem mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha. Ei, vamos cantar juntos? Quero ouvir. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta, campainha. Vai. Janela, janelinha, porta e campainha. Blim, blá. Aleluia, graças a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Mateus com a oportunidade. Logo após, eu passo novamente para o nosso pastor. Ele estará fazendo as apresentações. E em sequência das apresentações, o grupo Louvores de Sião já vai também louvar a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Nessa noite, cumprimento a Igreja do Senhor. Que o Senhor esteja conosco em nossa vida. Eu irei deixar um versículo aqui no Salmo 146, que diz, no verso 1, ouve a minha oração, ó Senhor, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me em tua fidelidade e na tua justiça. Clame ao Senhor, ore, Ele está te ouvindo. Por mais que você ache que Jesus não está ouvindo a sua oração, Ele está. Por mais que Ele não faça do jeito que você está pensando, mas Ele sempre está fazendo o melhor para você. Eu agradeço a minha oportunidade.
Meus queridos irmãos, com muita alegria queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco. Nesta noite queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que vieram ali do Lagedinho. Deus abençoe vocês grandemente. Também os jovens que estão conosco, Deus abençoe. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Também Binho, Marcone. Deus abençoe, Marcone, a tua vida. Em nome de Jesus, que o céu continue lhe guardando e lhe concedendo muitas vitórias. Também queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que vieram ali da nossa igreja mãe. Está conosco nesta noite o presbítero Wagner, que estará ministrando a palavra de Deus. É uma alegria, Wagner. Deus continue te abençoando, te guardando, em nome de Jesus. E ele veio e ainda trouxe mais uma comitiva com ele. Queremos louvar a Deus também pela vida do presbítero, nosso irmão Luan. Deus abençoe, irmão Luan, a sua vida. Também o presbítero, nosso irmão Jobs. Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Sei que todos eles têm grandes responsabilidades lá no trabalho, mas fizeram esforço para estar conosco nesta noite, cooperando com este trabalho. Queremos louvar a Deus pela vida dos jovens que vieram com eles, o jovem Jonatas, que é filho do presbítero Jobs, e também o jovem Wellington. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos, meus nossos irmãos de Ouro Verde, que estão conosco. Deus abençoe grandiosamente, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos saudar a todos com bem-vindo nesta noite, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Diácono Isaac. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir louvores de Sião com a oportunidade. Logo após, o nosso irmão Tiago também já está com a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio e é real sua presença aqui neste lugar. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, quando ele chega, quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, oh glória, se prepare.
sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Porque Ele veio. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Quando Ele vem, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, Seja renovado agora. quem pediu pra ser curado, Seja curado agora. quem pediu pra ser transformado. Se prepare. Se prepare. Porque Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta Ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta Ele aí. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, levante a sua mão. Você está sendo curado. Oh, glória! Você está sendo renovado. Você está sendo batizado. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Ele está aí. Ele está aqui. Ele já chegou. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Você está sendo batizado. Sinta Ele aí, irmão. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Porque Ele veio. Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. Porque Ele veio. Oh, glória! Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Porque Ele veio. Ele já chegou. Aleluia, o nosso Jesus veio, já chegou e já está conosco no ambiente nesta noite. Adore a Ele, louve a Ele, pois Ele está conosco. Vamos ouvir nosso irmão Tiago com a oportunidade, em nome de Jesus. Logo após também nós gostaríamos de ouvir o irmão Wellington, que veio ali da igreja de Valente, a nossa igreja mãe. E em sequência também o irmão Jonatas, da oportunidade, em nome de Jesus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vou ler em Tiago 1:2, que diz assim: Bem-aventurado o homem quem suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ouvir nosso irmão Wellington, logo após o nosso irmão Jonatas, com a oportunidade, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deixarei aqui no livro de Marcos, capítulo 2, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam. E fazendo um buraco, deixaram um leito que fazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles,
disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E assim agradeço a minha oportunidade. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vou deixar aqui um pequeno Eclesiastes, capítulo 3, e é o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de se alegrar e dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Meus irmãos, eu vim deixar aqui essa pequena parábola para as pessoas que vieram aqui dentro da igreja, que estão com seus corações aflitos e ansiosos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, não conheço você, não sei como está seu coração nesse momento, mas eu senti em meu coração em dizer essa palavra: não temas, o Senhor está conosco em todas as batalhas. Amém. Aleluia, o Senhor está conosco. Vamos ouvir, meus irmãos, o grupo de senhores, com a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Logo após, a irmã Isadora também está com a oportunidade. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios Ele nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, olho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, obrigado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um amigo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, e não acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios Ele nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo a este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos.
Glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Isadora com oportunidade nesta noite. Enquanto ela vai louvar, nós também serviremos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Na sequência também nós queremos ouvir o nosso irmão Eduardo com a oportunidade em nome de Jesus. Nesta noite, oferte, entregue, dê a Deus aquilo que você trouxe para Ele. A sua adoração vale muito, o seu louvor vale muito, mas aquilo que você entrega para o bom andamento da obra do Senhor também tem o seu valor. A entrega também fala a respeito do seu coração, daquilo que está em seu coração. Então, nesta noite, oferte, dê o seu melhor para Deus em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos sobre a vida de cada um daqueles que vai ofertar, que vai entregar, Deus, também aquilo que a tua casa precisa. O Senhor não precisa, mas a tua obra precisa. E nós queremos te pedir, abre portas, continua abençoando os negócios, os comércios, os trabalhos da vida de cada um dos teus servos, que porventura aquele que ainda não pode ofertar, que o Senhor venha abrir a porta, que o Senhor venha fazer acontecer. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos com a paz do Senhor. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do tempo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraiu para si. Pela fé eu contemplo no meio do tempo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. Está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor e por que choras tanto? Ele quer te ajudar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o seu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Tua dor e por que choras tanto? Ele quer te ajudar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o seu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos
pelos olhos da fé que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. É Jesus. Deus, esse Jesus está presente aqui em nosso meio. Vamos ouvir nosso irmão Eduardo com a oportunidade nesta noite. Logo após, também nós queremos ouvir a nossa liderança, o nosso irmão Marcos, com oportunidade nesta noite, no nome de Jesus. Saúdes, irmão, com a paz do Senhor. Irei ler em Salmos 90, que diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Marcos com a oportunidade nesta noite. O grupo já se prepara para louvar a Deus logo, logo. Na sequência, meus irmãos, não é todo dia que nós temos os nossos nobres amigos, companheiros aqui em nossa casa, e nós queremos ouvir na oportunidade o presbítero Luan, logo após o presbítero Jobson também nos trazendo uma palavra, e depois que os dois obreiros falarem, nós já ouviremos o grupo Soldados de Cristo com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou grato a meu Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui para glorificar e exaltar o nome dEle, pois sei que sem Ele eu não sou nada, dependo dEle para tudo. Eu vou ler aqui em Salmos 33, versículo 10, que diz: O Senhor desfaz o conselho das nações, quebra o intenso dos povos, o conselho do Senhor permanece para sempre. Para sempre. O intenso do seu coração é de geração a geração. Aqui vemos a magnitude do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que não aceita conselho, não ouve conselhos, Ele tem o seu próprio autoridade, tem o seu próprio conselho. Eu sirvo a um Deus que entra lá no meio daqueles que parecem que tem aparência, que tem formosura, e pega aquele que não é, para mostrar que Ele não trabalha com aparência, não trabalha com aquele que os outros vê ou que pode. Eu sirvo a um Deus que tem autoridade para escolher aquilo que faz e não depende de conselho de ninguém. E é assim que o Senhor faz, pega aquele que não parece, que não é, e bota para governar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, o nosso Deus é poderoso. Vamos ouvir, na oportunidade, o presbítero Luan, logo após o presbítero Jobson. Meus irmãos, nesta noite também, já quero repassar a direção do trabalho para o nosso pastor. Quero aqui externar a minha gratidão ao pastor, à liderança, também pela confiança de estarmos na direção, um tanto quanto na organização de algumas coisas do culto hoje. Agradeço aqui a minha esposa, a irmã Raíris, que nos bastidores correu muito juntamente comigo para que tudo acontecesse. A irmã Adriana, que foi a semana toda. Você já sabe, quando a irmã Adriana inventa alguma coisa, é daquele jeito. Mas tudo é para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E tudo o que fazemos é para a honra e glória dele. Deus abençoe aqueles que ajudaram, Deus abençoe a toda a mocidade, aqueles que estiveram conosco aí também fazendo a cantina. Deus é bom e é poderoso, e tudo é para ele, meus irmãos. Nesta noite, passo a oportunidade ao presbítero Luan. Na sequência, que todos tiverem terminado a sua oportunidade, também o microfone já está sob posse e direção do nosso pastor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, salve amada igreja com a santa paz do Senhor. Glória a Deus, louva a Deus pela vida do pastor Eliseu, todo o corpo de obreiro desta igreja. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Gênesis 12, verso 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos ao lugar em que está,
para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Louvado seja Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Quando você obedece, imediatamente o Senhor vai começar a liberar bênção. A Bíblia diz que o Senhor chamou um homem chamado Abrão, mesmo sem conhecer. Abraão ouviu a voz do Senhor, obedeceu, aí veio a promessa, porque quando você obedece, você obtém a promessa, e a promessa de Deus é para você esta noite. Obedeça a palavra do Senhor e Deus, Ele vai garantir a tua promessa em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer estar com o nosso pastor Eliseu. Para nós é uma honra, né, termos como referência e louvar a Deus pelo corpo de ministério desta igreja, que é um exemplo para a igreja de Valente. Louvamos a Deus pela mocidade, que Deus continue abençoando este grande grupo. Quero deixar aqui uma palavra, nós que estamos acompanhando o nosso amigo Wagner, e nós não deixaríamos de estar do seu lado, né? Estaria ministrando a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos, eu muito me alegro quando eu leio esta palavra, porque prova que é Cristo que sustenta a igreja, né? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. É por isso que a igreja passa por ventos, por situações difíceis, mas continua de pé. O vento sopra, como já foi dito aqui nessa noite, como a palmeira, mas a igreja continua de pé. Por quê? Porque quem comprou foi Cristo. E nós temos uma promessa que um dia nós estaremos com o Senhor nos céus. Bendito é o nome de Jesus, que é maravilhoso e é santo, como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom termos alegria de poder bendizer o seu santo nome e render a Ele glórias, render a Ele o nosso louvor. Aleluia! A mocidade já canta? Chorando junto ao túmulo do rei, ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, eles lhes perguntaram por que chora. Maria respondeu: só que o corpo dele desapareceu. O corpo de Jesus não está mais lá. Creio eu que já disposta a ir embora é quando Jesus Cristo aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca?
Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos, pra eles começarem a sorrir. Diga a eles que não acabou e fala que a morte eu venci. Em direção aos discípulos ela correu e disse: senta todo mundo aí, porque eu vou contar como aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o rei ressuscitou. Pra sempre Jesus vive, ressuscitou,
Engrandecido é o nome de Jesus eternamente. Queridos, estaremos ouvindo o presbítero Wagner com a ministração da palavra de Jesus. Se você teve cuidado de estar quietinho no trabalho até aqui, permaneça, prestando muito mais atenção na palavra de Jesus Cristo. Presbítero Wagner. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É sempre bom estar aqui com os irmãos, congregando. Aleluia. E glorificando o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, um convite feito pelo irmão Isaac de poder estar aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez estejam bem mais preparados que eu, mas eu louvo a Deus por este convite de poder estar aqui glorificando ao Senhor. Também louvo a Deus pela vida do pastor Eliseu, da irmã Adriana, da sua família, de todos os irmãos aqui em Rua Nova, no campo de Rua Nova. O ato do costume de... Ainda hoje alguém perguntou, tu vai para onde hoje? Eu falei, eu vou na congregação de... Aí lembrei que não é congregação, é campo de Rua Nova, irmãos. E isso não é usado como diminutivo, né? É pelo carinho que a gente teve e tem com já ia repetindo, tá vendo? Com o campo, né? Com o pastor Eliseu, com a igreja aqui em Rua Nova. E nós louvamos a Deus por todos os irmãos. E eu creio que essa igreja irá continuar crescendo na graça, no conhecimento, em números. E eu acredito nisso, no nome do Senhor Jesus. Também louvo a Deus pela vida do ministério, dos pastores, dos presbíteros. Que Deus continue, diáconos, auxiliares. Que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida dos presbíteros Jobson e presbítero Luan, que estão humildemente me acompanhando. E os jovens Wellington e Jonatas, que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Em Atos, capítulo 20. Aleluia. Versículo 7 ao 10. Aliás, vamos ler versículo 7 ao versículo 12. Glória a Deus. Como eu sei que tem irmãos aqui que têm uma boa memória, quando eu estava estudando esse texto, e só quando eu cheguei aqui, eu falei, uma vez eu preguei numa festa dos jovens no Barreirinho, com esse mesmo tema. Mas não se preocupe não, porque aquele esboço eu já perdi. Eu acho que tem alguém que se lembre. Se você se lembrar, mas graças a Deus que eu não estou repetindo mensagem. Foi algo que Deus colocou em meu coração nessas 2 semanas que o irmão Isaac fez o convite. Glória a Deus. Os irmãos conseguiram encontrar? Diz assim, glória a Deus. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem chamado Eutico, sentado à janela, e caindo em um sono profundo que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, ele caiu do 3º andar e foi dado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. E subindo novamente e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou por algum tempo até a alvorada, e assim partiu
Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Nós lemos um texto, nós conhecemos sobre a história de Eutico. E traz um relato das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nessa feita, a sua chegada a Troade, para fazer um culto, glória a Deus, de Santa Ceia. O trabalho era para ser rápido e objetivo. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Era para ser um trabalho rápido e objetivo, presbítero Jobson. Era para Paulo chegar naquele lugar, pregar a palavra, ensinar a palavra, e em seguida ele ministrar a ceia para os irmãos. E a Bíblia diz que ali estava uma igreja reunida dentro daquele cenáculo. Todos estavam reunidos para ouvir a pregação, ouvir a palavra. Em seguida, cada um tomar a sua ceia, participar do corpo e do sangue, e todos irem para a sua casa. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele se estendeu no seu sermão, começou a ministrar e deu 8, deu 9, 9:30, 10, 11. O culto foi se aproximando de meia-noite. E é muito interessante porque de todas as mensagens que eu ouvi sobre Eutico, na sua maioria ou na sua totalidade, eu sempre ouvi críticas a respeito desse jovem que estava no cenáculo. Eu sempre ouvi as pessoas criticarem ele por estar no culto e dormir enquanto Paulo pregava. Importante lembrar aos irmãos que talvez a visão que nós temos dos pregadores de fogo, os pregadores pentecostais, seria basicamente o inverso do apóstolo Paulo. Talvez ele não fosse esses pregadores de fogo, mas um pregador que ministrava a palavra na sua essência, na sua simplicidade, no ensino, orientando, ensinando os irmãos. E é muito interessante porque há essas críticas sobre o jovem Eutico, sobre ele estar na igreja, sobre ele estar na janela, e sobre ele estar com a sua atenção dividida no culto entre o culto e a rua, quem passava, o que acontecia. As pessoas colocam isso como se ele estivesse com a sua atenção dividida. Ora, nós estamos falando de um jovem que estava em um culto, que se prolongou, e nada impedia ele de pegar a sua Bíblia e de ir para casa, descansar. Mas ele permaneceu ali naquele culto. Quando a gente olha com essa visão, a gente começa a entender que talvez não fosse um jovem desleixado, mas um jovem que, apesar do cansaço, apesar da fadiga, ele estava dizendo: eu não saio desse culto sem fazer parte do corpo, sem fazer parte do cálice do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Eutico estava dizendo: eu não saio daqui sem a minha comunhão estar em dia. Se eu está tudo bem entre eu e Deus, eu não desisto. Porque o cenáculo estava cheio de pessoas. E a gente critica ele por ele estar na janela. E aí eu lhe faço uma pergunta. Você já parou para pensar que talvez a janela seja o único lugar que sobrou para ele estar? Porque a Bíblia diz que o cenáculo estava cheio de pessoas, mas ele estava dizendo: eu não saio desse culto sem antes receber a bênção apostólica. Aleluia! Pode ir para meia-noite, pode ir para 2 horas da manhã. Eu não saio desse culto sem antes Paulo dar a bênção apostólica e eu sair com a minha bênção nas minhas mãos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se preocupam muito com o relógio, se preocupam muito com o tempo do culto.
Tem pessoas que mal dá o horário de terminar o culto e ele já está lá na porta com a mão estendida assim, para receber a bênção e ir para casa. Nós não devemos nos apressarmos em sair da presença do nosso Senhor. E a Bíblia diz que Paulo, ele se estende na sua mensagem. Aleluia. E lá estava o jovem Eutico sentado numa janela. De repente começou a vir um sono. E ele começa a ouvir a palavra. A voz de Paulo vai ficando distante. Vai ficando baixa. O sono vai aumentando. E ele reluta contra o sono. Reluta daqui, reluta de lá. Até que um certo momento as pessoas estavam vendo Paulo, ele estava na parte de trás, ouviram um barulho, como se alguém tivesse caído. E a Bíblia diz que as pessoas olharam lá de cima da janela. Toda a congregação que estava dentro da igreja olhou para ele. E todos olhavam lá de cima e a palavra era uma só: está morto, morreu. Só que a Bíblia diz, Isaac, que enquanto eles estão discutindo se está morto ou se está vivo, o único que desce para conferir se realmente está morto é o apóstolo Paulo. Observe que a gente está falando de um jovem que caiu de uma altura, e quem olhou de lá de cima disse: está morto, mas ninguém confere se realmente está morto. Irmãos, se acontece um acidente ali fora agora, e as pessoas dizem: olha, caiu um jovem ali, um jovem da igreja, foi atravessar a rua e foi atropelado, e parece que ele está morto. Irmãos, automaticamente, a nossa preocupação é ir lá conferir para dar um socorro. Mas a igreja está lá em cima e olhando assim, dizendo: está morto, mas ninguém desce para conferir. E aparentemente, ele realmente estava morto, aos olhos de quem estava lá em cima. Só que Paulo se incomoda com aquilo, pastor. E ele desce as escadas, ele se encontra com aquele jovem, e a Bíblia diz que ele abraçou ele. Quando ele abraçou o jovem, o Espírito Santo de Deus disse: ele não está morto, a vida está nele. Meus irmãos, a gente está vivendo esse tempo. Pessoas que se distanciam, pessoas que tropeçam, pessoas que caem, e ao invés da igreja ir lá e abraçar, a gente fica discutindo de longe. Está morto, não tem mais jeito, não carece visita, não carece abraço. Esse jovem não quer nada com Jesus, esse jovem não quer nada com o grupo, esse irmão não quer nada com a igreja, não carece. Só que Deus está dizendo assim: olha, enquanto nós estivermos distantes, vamos entendermos que não há mais vida sobre aquela pessoa, mas quando nós sairmos do nosso lugar, se disponibilizarmos a chegar até a pessoa que está caída e abraçarmos, o Espírito Santo de Deus vai nos revelar que ali ainda existe vida. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: enquanto muitos criticarem, enquanto muitos dizerem que não tem mais vida, que não tem mais jeito, seja incomodado pelo Espírito Santo de Deus aí abraçar alguém que já está desistindo da fé, alguém que já está distante da igreja, porque Deus vai te mostrar que não há morte, mas que ainda existe vida naquela pessoa. Não perca aquele jovem para Jesus, não perca aquele irmão para Jesus, não perca aquela irmã para Jesus, porque quando você sair e chegar até lá, Deus vai te mostrar que ali ainda existe vida. Será que você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Aleluia. Irmãos, como líder de jovens, eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi alguém dizer assim: olha, esse daí não tem mais jeito. Esse daí, ele brinca com a fé.
Só, irmãos, que eu tenho esse costume, eu carrego isso comigo. Por quê? Porque quando eu estava no lugar do outro, fizeram isso comigo. Fraco na fé, como diria pastor Cláudio, igual caldo de piaba, morto praticamente. Meu líder de jovens, naquela época era Gildevan, me encontrou na rua. E eu tentando me esconder, mas sempre, não sei se posso dizer azar, acho que era sorte, encontrava ele. E um dia ele me encontrou, eu só recebi o abraço por trás. Ele segurou, me prendeu, e eu constrangido, com vergonha, todo por fora, e ele disse assim: eu sei que esse coração teu vai voltar para Jesus. Eu não desisto de você, Wagner. Wagner, eu não desisto de você. Você vai ser obreiro de Deus, você vai ser líder de jovens. E ele encontrou vida em mim enquanto ele me abraçava, aleluia! E às vezes, irmãos, irmãos, quando um pastor ou seu líder lhe dá um abraço, ou sua dirigente lhe dá um abraço, não rejeite não, sabe por quê? É porque Deus está incomodando ele para mostrar que existe vida em você. Muita gente vai dizer que já não há mais vida, que não há mais saída, mas Deus está incomodando alguém, diz: vai lá e dá um abraço, porque existe vida ali. Nada está perdido, nada se perdeu, ali ainda existe vida e eu estou no controle de todas as coisas. Que olhava para Eutico e dizia assim: olha, o projeto que Deus tinha com esse menino acabou, não tem mais como prevalecer. Mas Paulo estava dizendo assim: olha, quedas não anulam o propósito de Deus. Tropeços não anulam o projeto de Deus para a tua vida. Eu vim aqui nesta noite liberar esta palavra. A queda, o tropeço que você sofreu não anulou o que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Será que você pode glorificar ao nome do Senhor? Ei, jovens, eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que por muitas vezes você tropeçou, mas Deus disse: eu te trouxe aqui nesta noite e eu levantarei alguém para te abraçar e para mostrar que ainda existe vida aí dentro de você e que a minha chamada está de pé, o ministério está de pé para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós não podemos ficar discutindo se tem ou não tem, se há vida ou se não há. É obrigação nossa sairmos do nosso lugar, do nosso conforto, e irmos a quem aparentemente parece que está perdido. Porque só quando nós fazemos isso é que Deus nos mostra que nada está perdido. E Paulo desce até aquele jovem, e quando ele abraça, ele percebe que tem vida naquele rapaz. Glória a Deus. Enquanto eles discutiam, Paulo abraçava. Enquanto ele se decidia, Paulo abraçava. Enquanto eles chegavam a uma conclusão, Paulo abraçava. Não se espante se nesta noite Deus incomodar algumas pessoas a fazer isso. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que os críticos querem decidir como o culto deve acontecer. O culto tem que começar às 7 horas e tem que terminar 9. O culto tem que começar às 6h30 e terminar às 8h30. E muitas vezes nós não estamos vivendo a vontade do Espírito Santo. Aleluia. Eu sei que precisa de ordem, eu sei que precisa de decência, mas tem culto, pastor Eliseu, que o Espírito Santo decide prolongar.
Aleluia. E se Ele quiser fazer isso aqui nesta noite, e se Ele quiser manifestar o seu poder aqui sobre esta igreja nesta noite, e dizer assim: os cultos só encerram quando eu quiser, o culto só acaba quando eu quiser, porque esta noite eu reservei para derramar o meu poder sobre esta igreja, sobre estes jovens, sobre estas irmãs, sobre estes irmãos, sobre estas crianças. Será que você pode glorificar ao Senhor nesta noite? Aleluia. Ele ainda é o dono da igreja, é Ele quem decide como acontece, os milagres só acontecem por causa dEle, as portas só se abrem por causa dEle, as pessoas só são curadas por causa dEle. Nós estamos vivendo esse tempo, mas o Espírito Santo ainda está vivo nesse lugar, Jesus Cristo ainda tem liberdade de atuar nesse lugar, e nós não podemos dizer como deve acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Porque para muita gente, o grande pregador Paulo descer para tomar essa atitude era fora de ética. Não precisa, a gente vai. Mas a gente precisa respeitar, irmãos, a vontade do Espírito Santo. Quando teu pastor te der um abraço, não se sinta constrangido, não. Receba, sabe por quê? Porque Deus está agindo ali. Quando tua pastora te abraçar, não rejeite, não endureça o seu coração. Deus está agindo nesse ato. E Paulo pega o jovem e diz assim: olha, é interessante porque assim, eu não sei nem se os pais deles estavam ali, porque não tem algum relato, mas logicamente era para Paulo olhar para ele e dizer assim: ô meu jovem, você está perdido no culto. Onde estão os seus pais? Vá para casa, já é 12 horas, provavelmente eu vou até amanhã de manhã pregando. Vá para casa. Só que Paulo não faz isso. Ele pega na mão dele e diz assim: olha, vamos subir as escadas novamente. Mas Paulo, e o culto? Mas o senhor já encerrou o culto, já é meia-noite. Não, o culto não encerrou, o culto está na metade. Vamos lá para cima, vamos voltar. Porque só vamos conseguir trazer, irmãos, de volta quem estava dado como perdido, quando nós nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo. E Paulo traz o jovem de volta para dentro da igreja. Só que ao invés de colocar ele no mesmo lugar, ele deixa mais próximo. E Paulo vai lá e começa a ministrar novamente. Ele começa a pregar novamente. E as pessoas começam a olhar. E eu fico imaginando aquele jovem no culto, já na segunda parte, glorificando ao Senhor. Paulo pregando e dizendo assim: daqui a pouco eu encerro, igual os pregadores fazem. E ele dizendo assim: glória seja dada ao nome de Jesus. Não encerra agora não, Paulo. 1h da manhã e ele dizendo assim: não encerra agora não. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo, não encerra agora não. 2h da manhã ele dizia assim: Paulo, não encerra agora não, Paulo. Porque na primeira parte do culto eu estava cansado e com sono, mas na segunda eu tenho disposição para glorificar, aleluia, para bendizer o nome do Senhor Jesus. Não encerra o culto agora não, Paulo, porque eu quero sentir aquilo que eu não senti na primeira parte, porque eu quero ouvir aquilo que eu não ouvi na primeira parte, porque eu quero sentir aquilo que eu não senti na primeira parte. Eu quero sentir a presença daquele que me salvou da morte nesta noite.
Aleluia, o Senhor está te dizendo nesta noite, uma oportunidade está cedida para você. Aleluia, não se cale na casa de Deus, glorifique a Ele, não perca tempo, não se apresse a sair da casa de Deus, porque a presença dEle está nesse lugar, e nós podemos sentir Ele aqui nesta noite. E enquanto glorificamos, enquanto adoramos, enquanto o tempo passa, o Espírito Santo vai agindo no meio da igreja, vai ouvindo no meio dos jovens, e dizendo, tem vida aqui, aleluia, tem vida aqui, tem vida neste lugar. E Ele vai incomodando pessoas a saírem dos seus lugares, a dar um abraço, a glorificar ao Senhor, porque enquanto nós fazemos isso, o Espírito Santo vai dizendo, tem vida aí, tem vida aí, tem vida aí. Será que você pode glorificar? Eu sei que alguém determinou que haveria morte para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, tem vida na tua casa, tem vida na tua família. Nenhum decreto determinado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família vai ficar de pé, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite, e Ele disse assim, a vida na tua casa, a vida no teu casamento, a vida nos teus filhos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Será que você pode glorificar? Aleluia, aleluia. Não deixe que as pessoas determinem, aleluia, não deixe que alguém determine como irá acontecer, como irá encerrar a tua vida, o teu ministério. Porque alguém olhava para Elias e dizia assim, olha lá, o grande profeta encerrou a carreira na caverna, esquecido por todos. Mas Deus dizia assim, de forma alguma, Elias não vai encerrar descendo, Elias não vai encerrar humilhado, Elias não vai encerrar com morte, Elias vai terminar subindo e honrado para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso. Você não vai terminar com humilhação, a sua casa não vai terminar com morte, teu casamento não vai terminar com tragédia. Deus vai te fazer viver o milagre que Ele tem para a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, recebe esta palavra que Deus tem para você. Aleluia, aleluia. Que eu aprendi uma coisa: o culto era de Santa Ceia, mas também era de palavra. E culto de palavra, irmãos, tem milagre. Culto de palavra tem milagres. Nós estamos nos preocupando com muita coisa que talvez não acrescente no âmbito do culto, mas culto que tem palavra tem milagres. Círculo de oração que tem palavra tem milagres. Campanha de oração que tem palavra tem milagres. Coloca como prioridade na tua vida e Deus vai fazer milagres na tua casa. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Não deixe que o decreto de alguém determine como será a tua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso. Haverá vida lá na tua casa. E ninguém muda decreto, Bel, que Deus já determinou. Eu aprendi uma coisa: palavras que são determinadas no ambiente de culto vira decreto no céu. Ninguém muda, ninguém altera, ninguém mexe, porque já foi decretado aqui. Quando a Bíblia diz que quando nós falamos uma coisa aqui em comunhão, o céu também decreta lá em cima e vira decreto de Deus na tua vida, e ninguém altera aquilo que Deus já bateu o martelo, aquilo que Deus já determinou na sua vida. Recebe a vitória, recebe a bênção que Deus tem para a tua vida nesta noite. Se o pastor me permitir fazer uma oração com os irmãos em pé. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé, irmãos. O pastor já permitiu. Aleluia. Eu não sei se alguém canta. Aleluia. Estava no meu coração. Deus colocou isso no meu coração. Eu não estou mandando que você saia do seu lugar e abrace alguém. Mas se o Espírito Santo quiser fazer isso,
Não se prenda. Aleluia. O pastor não está mandando você fazer isso. O pregador não está mandando você fazer isso. Mas se o Espírito Santo de Deus te incomodar, não se sinta constrangido. Sabe por quê? Porque nesse abraço, Deus vai gerar vida em alguma área da sua vida. Enquanto você abraça essa pessoa, Deus vai gerar vida em alguma área que você está precisando. Talvez seja uma restauração, talvez seja uma porta aberta, mas faça isso nesta noite conforme o Espírito Santo lhe mandar. Não acabou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Por aí, oh Deus, enquanto oramos, Pai, que já terminou. enquanto clamamos pela Tua palavra, enquanto clamamos pela Tua presença, mas não, oh Deus, tem pessoas que chegaram aqui necessitadas desse abraço, quem pensou, pessoas que chegaram aqui necessitadas de um milagre. E enquanto Deus, esse hino é louvado aqui nesta noite, Eu vou mostrar enquanto, Senhor, esse abraço acontece, o Espírito Santo gera vida naquilo que já não tinha mais vida, naquilo que já estava morto. Espírito Santo de Deus vai incomodando essa pessoa, vai agindo, Senhor, nesta causa. Oh Pai, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. Será que você pode? E mesmo que o cenário diga que é o fim, e a previdência dizem que é pra desistir, enquanto você está abraçado com alguém, o Espírito Santo trabalha aí dentro de você. Ainda tem vida aí. Jovens, não se prendam, irmã, não se prenda. Deixa o Espírito Santo te usar nesta noite. Aleluia. Deus está dizendo, tem vida na tua casa, tem vida na tua família. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia. 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 Enquanto você faz isso, Deus está agindo aí. Eu vou mostrar pra quem. Deixa o Espírito Santo te envolver. Eu vou deixar pensar. Deixa Deus agir através de você. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Aleluia. A história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. Aleluia. Mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências citam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Pastor Eliseu, eu não mandei que ninguém abraçasse alguém. Acredito que o Senhor também não tenha feito isso. Mas por que algumas pessoas saíram do seu lugar? Porque o Espírito Santo de Deus está incomodando algumas pessoas. Porque Ele está usando algumas pessoas nesse momento para dizer que há vida na vida de alguém, para dizer que há vida em alguma área de alguém, aleluia, para dizer que nada acabou, aleluia, para dizer que nada terminou, porque Ele coloca todas as coisas no lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Onde está você nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Deseja nesta noite dar um passo para Ele? Jesus te chama hoje, venha. Alguém que deseja fazer uma aliança com Cristo? Temos alguém? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus que reina para sempre. Se não, que o Senhor te conceda outra oportunidade. Em nome de Jesus, a nossa gratidão a Deus pela vida do presbítero Wagner,
por esta palavra tão gloriosa, a qual sentimos a presença de Jesus neste lugar. Jesus está neste lugar. Bendito seja o nome de Jesus. E eu sei que o Espírito Santo, ele vai sarar muitos corações. Bendito seja o nome de Jesus, que é vivo, que é maravilhoso e fiel. A nossa gratidão a Deus pela vida do presbítero Wagner, do presbítero nosso irmão Jobs, presbítero nosso irmão Luan, os nossos irmãos das nossas congregações, os jovens que vieram também juntamente com eles ali da nossa igreja mãe, e dizendo ao presbítero Wagner que continuamos sendo congregação ali da nossa igreja mãe. Bendito seja o nome de Jesus, que é fiel e é santo, e sempre enquanto estiver aqui, continuarei dizendo aos irmãos, que enquanto reconhecermos de onde nós sairmos, e de onde a mão que foi estendida para nos abençoar, nunca seremos, aleluia, envergonhados. Que reconheçamos sempre que um dia alguém investiu, trabalhou, orou e Deus deu o crescimento, e se chegamos aonde chegamos, foi porque Deus, pela sua bondade, usou alguém para nos ajudar. Que Deus abençoe, e a nossa eterna gratidão, aleluia, à igreja de Valente, uma igreja que muito em breve completará aí um centenário, né? E queremos estar juntos, fazendo grande festa. Aqui já beram 50, né? E Valente já beram 100. Então, muito em breve, daqui a 4 anos, né, irmão Lezé? O senhor que é minha biblioteca, aqui completa 50 de trabalho. Que é 46 anos, o senhor está falhando, tá vendo? E Valente está se aproximando do 100, né? Então, é bênção de Deus, aqui jubileu de ouro, e lá, bodas de que, o 100? Parece que é Jequitibá ou é vinho, alguma coisa assim. Pesquisa aí, que vocês acham. Que Deus possa abençoar grandemente aos queridos irmãos, me conceder muitas vitórias. Meus irmãos, nós já vamos encerrar. Estava observando e notei aqui, em Barreirinho, em seguida, sem eles saberem, pastor Edivaldo foi e pregou esta mensagem. Passou-se os dias, parece que em outra festa, pastor Maico foi e pregou a mensagem, a mesma mensagem. Depois, passada, parece que o outro ano, presbítero Wagner foi e pregou a mesma mensagem. Pensa que Jesus tem despertado o povo dele. Bendito seja o nome de Jesus, que é lindo e é fiel. Amados irmãos, a festa já começa amanhã. Ixi, pastor, uma semana de festa. Quem tiver com medo, corra para cá. Bendito seja o nome de Jesus. É só pressão, irmão. Amanhã temos grande festa, grande trabalho lá na praça. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, você não pode perder lá na praça, ali de frente, a Hermeliana, por ali. Aí já aproveite que depois ali naquela região. Depois já vai lá, já aproveita, já faz aquela merenda. Então, bom demais. Amanhã vai ter até promoção lá, viu? Tem até promoção lá amanhã, né, irmão Vinícius? Glória a Jesus. Diga a irmã Maiara que faça a promoção lá amanhã, pelo amor de Deus. Senão não vai passar lá não, viu, Gui? Que Deus possa abençoar. Amanhã o cantor Rudinei estará conosco lá na praça, adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estaremos juntos, bendizendo ao nosso mestre fiel e maravilhoso. Na terça tem trabalho nas nossas congregações, na quarta novamente aqui o nosso trabalho, na quinta também temos trabalho nas nossas congregações, e na sexta é o início das festividades aqui com a mocidade. Jovens, amanhã eu quero todos vocês, tá bom? Lá na praça, vamos juntos com folheto, entregando folheto, falando do amor de Jesus e convidando para as festividades também aqui no fim de semana. Tá certo assim? Que Deus possa abençoar, guardar a
a vida de todos vocês de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na sexta, estará ministrando a palavra de Deus o pastor Raimundo Campos, e o cantor Rodinei novamente estará louvando a Deus. No sábado e domingo, o pastor Josias vai ministrar a palavra de Jesus, e a dupla Theo e Rogéria estará louvando a Deus, além dos nossos cantores aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estaremos orando, encerrando esse trabalho nesta noite. Eu preciso de oração em a minha casa. Quantos mais precisam? Larinha hoje completou idade nova. De manhã já oramos por ela, já batemos os parabéns. Cadê ela? Ela está trabalhando como diaconisa, é? Ah, muito bem. Mas já oramos por ela. Vamos orar novamente em nome. Vamos apresentar a nossa irmã Áurea, a nossa irmã Antônia, que estará indo a Salvador. Irmã Antônia, já deu tudo certo. Viu? Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Continue orando pelo Nivaldo, continue orando pelas pessoas amigas deste povoado, para que o Senhor faça uma grande obra em nome de Jesus. Eu preciso de oração em minha casa. Quantos mais? Senhor meu Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por este culto, Jesus. Muito obrigado pela permissão de estar aqui. Muito obrigado por ter sido ministrados pela Tua palavra. Deus, nos despede em paz. Guarde as nossas vidas, guarde a nossa casa, guarde a nossa família. Te apresento, meu Deus, os pedidos de oração. Te apresento Larinha, Jesus, que completa a idade nova. Te apresento, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Antônia, da irmã Áurea, que amanhã estarão indo viagem. Guarde elas, leve e traga-as em paz novamente. Deus, que ela seja vitoriosa em tudo nesta viagem, para a glória e louvor do Teu nome. Eu te apresento a vida, Jesus, de Nivaldo. Eu te apresento, meu Deus, todas estas pessoas, cada amigo. Eu te apresento cada vida, te apresento cada lar, te apresento cada família. Te apresento, meu Deus, todos os a qual esta semana estive visitando a cada um deles, cada situação, cada causa. Que o Senhor, meu Deus, que é fiel, possa mudar cenário, possa entrar com providência, porque o Senhor é grande, é vivo, é santo e não perde batalha. Deus traz cura, traz alegria e traz paz. Despede-nos em paz, meu Deus. Nos concede, meu Deus, uma noite de paz, uma semana de muita paz. Deus, permanece conosco e nos esconde com a Tua forte mão. Assim nós oramos a Ti, pelo Teu Filho, Pai, que veio ministrar a Tua palavra. Seja com ele, com a sua esposa, com seus filhos, os Teus servos que veio também o acompanhando. Recompensa por tudo. Que o Senhor continue abençoando, meu Pai, de uma forma toda especial. Pai, te apresentamos todas as programações da semana. Permanece, Deus, no controle de tudo, operando prodígios e maravilha. Assim nós oramos a Ti, assim nós clamamos a Ti, e em Teu nome, meu Deus, nós Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. 2026, somos a nação santa, o povo adquirido, igreja unida, na comunhão, no partir do pão e nas orações até o arrebatamento. Amém.